Saudações a todos, eu sou Frank Silva, sejam bem-vindos ao canal Incongruentes. No vídeo de hoje, queridos, eu quero falar com vocês a respeito de 3 ensinamentos incomuns além da pregação denominacional. É claro, é uma série de 3 vídeos que nós vamos gravar, falando acerca de 3 ensinamentos incomuns que não há dentro da denominação religiosa. Então, vem comigo. Para este primeiro vídeo, eu quero abordar com vocês sobre o título Desafiando a noção do amor de Deus pelos pecadores. E eu quero falar sobre Deus odeia o pecador. E conforme eu for mostrando para você os versículos, eu vou explicando, mas eu vou colocando todos os versículos para além de você acompanhar, você depois poder fazer uma meditação pessoal sobre eles, lendo todos os capítulos e os números de salmos que eu vou colocar aqui. O primeiro é claro, Salmo 146, verso de número 8, diz assim: O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Eu quero que você preste atenção em cada versículo, porque a palavra ímpio quer dizer também pecador. É um termo que descreve uma pessoa que age de forma contrária aos princípios morais e religiosos estabelecidos. No contexto hebraico, a palavra ímpio é traduzida como racha e é frequentemente usada na Bíblia para descrever aqueles que se afastam dos caminhos de Deus e praticam o mal. É a mesma noção. Pecador e ímpio são mesmas coisas. Salmos de número 11, verso de número 5, diz assim: O Senhor prova o justo, porém ao ímpio, ao que ama a violência, odeia a sua alma. Provérbios 8:17, Eu amo aos que me amam, eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscam, me acharão. Salmo 7:10, O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Verso de número 11 de Salmo 7, Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Antes de eu pegar 3 versículos para vocês que está no Novo Testamento e discorrer mais, porque eu separei aqui, pelo menos só no começo aqui, eu já citei para você 4, né? 1, 2, 3, 4 versículos dizendo e afirmando que, primeiro, Deus ama o que ama ele. Deus não ama quem não ama ele. E logo, mais para frente agora, eu vou falar quem é que ama ele. Porque para nós sabermos quem Deus ama, nós temos que saber quem ama Deus. Porque Deus ama a quem ama ele. Mas os outros salmos que nós lemos já deixa bem enfático que o Senhor, ele tem uma aversão ao ímpio, ao homem que ama a violência. Em Salmos 11:5, chega a dizer que a alma dele odeia a sua alma. Em Salmos 146:8, diz que ele transtorna o caminho desses homens que desobedecem, os pecadores, os ímpios. Salmo 7:10 diz que ele se ira com o ímpio todos os dias. Então, ira e odiar é ira, uma é filha da outra, ou uma é mãe da outra. E como o título que eu estou dizendo para esta primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos, de 3 ensinamentos incomuns, além da pregação denominacional, esse que é o primeiro, que eu dei o nome de Deus odeia o pecador, eu estou te mostrando aqui, te provando que Deus não tem negócios com aquele que permanece no pecado. O homem que ama a transgressão, porque ele se ira todos os dias com o ímpio. Efésios 2:3, vamos para o Novo Testamento, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira com os outros também. Colossenses 3:6 diz assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Desobediência é transgressão da lei. O que é pecado? Pecado é desobedecer à lei de Deus. E quando Colossenses 3:6 diz que é pelas quais, aí você vai ler o versículo posterior, ele vai estar dizendo toda uma série de pecados que as pessoas cometem, ele vai dizer que por essas coisas, por esses pecados cometidos, Deus odeia essas pessoas que são filhos da desobediência. Então, Deus odeia o pecador. Efésios 5:6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Esta palavra é interessante que ela é repetida por Paulo em Colossenses 3:6 e em Efésios 5:6. Ele diz isso, ele termina o versículo com a mesma frase: ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, Deus odeia o pecador, porque o pecador, ele vive em prol de si e vive em prol de afrontar a Deus. Ele vive em prol de estar desafiando a Deus com as suas práticas de vida. Ok? Vamos aqui comigo. Entenda. Salmos 12:12. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Entenda. Deus é amor. Deus é amor. Ele é o sinônimo. Ele é amor. Não, o amor é Deus. É uma frase dita por um homem de Deus que o amor se tornará um demônio porque se tornará um Deus. Quando ele é idolatrado, quando ele é tido como um único atributo vindo da parte de Deus, em detrimento de todos os outros, ele se torna um demônio, um mal, porque é ele que vai te levar até o inferno. O tal aspas, amor de Deus que você diz. A Bíblia diz em Salmos 12:2 para beijar o filho, um ato de mostrar honra e respeito, para que não se ire. Ou seja, Jesus se ira, o filho se ira, e Deus se ira. Se você não agrada ao filho, possivelmente está desagradando ao Pai. Preste atenção. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Lembra que eu disse aqui em cima, em Provérbios 8:17, que Deus diz assim: eu amo os que me amam, e aos que cedo me buscam me acharão. Provérbios 8:17. Aqui em João 14:21, ele vai explicar quem é que ama ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Guardar os mandamentos é viver em prol da proteção da lei. Quando você desobedece os mandamentos de Deus, você transgride a lei e se torna um pecador. Pecador é aquele que transgride, que desobedece. Então, Jesus está dizendo que aquele que ama ele é aquele que guarda os mandamentos dele. A parte B do versículo, ele diz: e aquele que me ama será amado de meu Pai. Não tem como ser amado de Jesus e ser odiado por Deus. Não tem como ser amado por Jesus, odiado pelo Espírito Santo e vice-versa. Você é amado pela Trindade, você é amado pelo céu, você é odiado pelo céu. Ponto. Deus odeia o pecador. Será amado de meu Pai, e eu o amarei, e manifestarei a ele. Deus nem se manifesta a você, Jesus nem se manifesta a você. Se você é filho da desobediência e ama a vida que vive. Eu tenho uma palavra que logo eu vou trazer a vocês. Jesus não é laranja. E eu gosto de trazer todos esses pensamentos para vocês meditarem, com o versículo aberto. João, capítulo 14, versículo 23, ele diz assim, no mesmo capítulo: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, é um talvez, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Há um poder de não ser filho da ira, há um galardão de não ser filho da ira. João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, que é os meus mandamentos, que é o que estava em cima aqui, ó. E meu Pai o amará, e viremos para ele. Viremos. E Deus virá até você, Jesus virá até você, e faremos nele morar. Deus só está à sua disposição, Jesus só está à disposição, o Espírito Santo só está à sua disposição se você obedece os mandamentos. Você só é filho da obediência se você obedece o que ele fala. Você só tem o amor de Deus se você obedece o que ele fala. Se você não obedece o que ele fala, você é filho da desobediência e Deus te odeia. Ou seja, Deus odeia o pecador. 1 Coríntios 16:22 diz assim: se alguém não ama o Senhor, Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Deus ama a quem ama ele, segundo Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, os que cedo me buscam me acharão. Em João 14:21, ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí ele diz no versículo 23 do capítulo 14, Jesus responde a eles, aos discípulos, dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E 1 Coríntios 16:22 diz assim: se alguém não ama, e quem não ama? Aquele que transgride, como eu já expliquei. Aquele que não ama é odiado do Senhor. Aquele que não é amado por Jesus também é odiado pelo Espírito, é odiado pelo Pai.
Aquele que não é amado pelo Espírito também é odiado por Jesus e é odiado pelo Pai. E assim vice-versa, irmão. Ou você é odiado pelo céu, ou você é amado pelo céu. 1 Coríntios 16, 22. Seja maldito. Quem não ama é quem não obedece. Então, observe, pare de dar as coisas santas aos cães. Pare de levar uma palavra a um homem, uma mulher que odeia a Jesus. Deus disse em 1 Samuel, acerca de Ofni e Finéias, dizendo isso para Eli, ele disse, aqueles que me honram, honrarei. Aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Deixei para você ver e meditar nessa história que mostra que não adianta você fazer coisas para ele se você não obedece a ele. Se você não obedece ao que ele disse, você é odiado por ele. Irmãos, eu quero agradecer pela sua atenção mais uma vez. Quero te dizer que eu te espero no próximo vídeo, o qual nós vamos falar que o temor de Deus é inferior ao amor a ele. E aí você vai entender que nós estamos continuando a respeito de falar que Deus ama a quem ama ele e que Deus odeia o pecador. No próximo vídeo nós vamos falar como é que se ama ele. Se, além de amar ele, cumprir os mandamentos, além disso tem um jeito certo de amar ele. É temendo a ele ou amando a ele inteiramente? Eu vou te explicar isso no próximo vídeo. Já te agradeço, te espero na próxima. Até a mais. Paz e graça. Fique com Deus.